Que alegria crescer na fé, estarmos juntos nesse retiro espiritual, aqui no programa Redenção, que começa agora para você, para toda a sua família. E é um prazer imenso, viu? Poder rezar junto com você, crescermos nessa fé tão especial que é o sustento para a nossa vida. E hoje, prepara o seu coração, que vamos falar de um assunto muito importante, não é mesmo, Padre Everson? Sua bênção. Deus abençoe, Caísa. Querido irmão, querida irmã, eu gostaria de convidá-los para fazermos, a convite de Santo Afonso, um grande mergulho que Santo Afonso fez na bondade de Deus. Quando a Caísa diz que o nosso programa hoje vai ser algo importante para a nossa vida, porque a partir da reflexão da bondade de Deus, nós despertamos em nós um sentimento de confiança, de certeza de que nós somos vitoriosos para a eternidade. Por isso, o programa de hoje, a confiança com que devemos rezar, a confiança que eu devo ter em Deus, que é um Deus de amor. E por isso, para vivermos bem o programa de hoje, acolhermos tudo no nosso coração, nós vamos pedir o auxílio e a força do Espírito Santo. Então, onde você estiver, reze, clame a graça do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Dom de Deus Altíssimo, o fogo, a luz, o amor. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito. E em nosso retiro espiritual, nós sempre somos auxiliados, sim, por Santo Afonso Maria de Ligório, meditando aí suas obras, mas também pela Palavra de Deus. Então, se você tem a oportunidade de abrir a sua palavra, lá em Isaías, no capítulo 40, versículos de 28 a 31, e a palavra nos diz assim: acaso não sabes ou não ouvistes falar? O Senhor é o Deus eterno que criou os confins da terra. Ele não se cansa, nem se fadiga, nem é possível sondar sua sabedoria. É Ele quem dá força ao cansado e recupera o vigor do enfraquecido. Até os adolescentes se afadigam e cansam, e mesmo os jovens às vezes tropeçam. Aqueles, porém, que esperam no Senhor, renovam suas forças, criam asas como águia, correm e não se afadigam, caminham e não se cansam. Está aí a palavra de Deus, Padre, que é mais uma prova do quanto nós devemos rezar com confiança. Caísa, sem dúvida alguma, quando eu convidei para dar um mergulho junto com Santo Afonso, ele mergulhou na revelação da palavra de Deus. E ele, refletindo sobre essa palavra do profeta Isaías, quando o profeta diz: é Ele, é Deus, quem dá força ao cansado e recupera o vigor do enfraquecido. Quantas vezes na vida nós nos sentimos esse cansaço, essa fraqueza, e muitas vezes uma fraqueza que nos tira o vigor da vida. Por isso, Santo Afonso continua refletindo: aqueles, porém, que esperam no Senhor, renovam suas forças. Queridos irmãos e irmãs, quando nós, então, somos convidados por Santo Afonso a refletir sobre a nossa confiança a partir da bondade de Deus
E, sem dúvida alguma, o Papa Francisco, que em 2015, quando ele lançou o Ano da Misericórdia, ele começa o documento. Quando eu vi esse documento, eu falei, o Papa refletiu profundamente os escritos de Santo Afonso. Quando o Papa começa o documento dessa maneira, Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Ora, se Jesus é o rosto da misericórdia do Pai, eu devo e tenho a certeza de que eu posso confiar nele, Caísa. Sim, e Santo Afonso continua nos dizendo aqui na obra A Oração, diz assim, ó, Deus protege e salva a todos os que confiam nele, salva os que esperam nele. Quantas promessas não se encontram nas Escrituras feitas aos que esperam em Deus? Todos os que nele esperam não pecarão. E quando eu fui ler essa parte que fala da confiança com que devemos rezar na obra A Oração de Santo Afonso, eu fiquei olhando para cada detalhe da minha vida e fiquei pensando assim, Senhor, como eu devo crescer na confiança em Ti? Como eu devo rezar com mais confiança? Me falta tanto isso ainda. E ao mesmo tempo que eu ia estudando para o programa, Padre Everson, eu ia pedindo a Deus essa graça, porque quantas vezes nós vamos rezar, mas nós vamos rezar querendo confiar, mas a nossa humanidade é como se fosse automático, nós vamos desconfiando daquilo que estamos pedindo, daquela certeza da graça de Deus. Mas quando eu me convenço que Jesus Cristo é o rosto da misericórdia, eu sigo o pensamento de Santo Afonso, quando ele coloca, admoesta-nos o apóstolo São Tiago, que, se quisermos alcançar alguma graça de Deus, por meio da oração, devemos fazê-lo com plena confiança e confiança de que vamos ser atendidos. Que bonito, queridos irmãos! É firme convicção que Deus jamais vai fazer um ouvido que não nos escuta. Por isso, Santo Afonso continua dizendo algo que é interessante nós refletirmos com Santo Afonso. Agrada sumamente a Deus a nossa confiança em sua misericórdia, porque assim honramos e exaltamos aquela sua infinita bondade que Ele quis manifestar ao mundo nos criando. Veja bem, Deus quis mostrar a sua misericórdia nos criando pessoas humanas, redimidas pelo sangue derramado de Jesus, mas nos criou não para este mundo, nos criou para a eternidade. Então, a minha confiança nesse amor incondicional de Deus tem que ser também incondicional, Caísa. Sim, eu tenho que, pelo menos, lutar para ter essa confiança incondicional num Deus que está cuidando a todo instante da gente, em tudo. Não há um pedacinho da nossa vida que Deus não cuida e não envolve com a sua misericórdia. Então, você, durante todo o programa, nessa meditação que estamos fazendo, vá pensando nas situações da sua vida e vá pedindo, Senhor, que eu cresça na confiança em Ti. E Santo Afonso, ele diz assim, ó, em suma, toda a nossa força consiste em colocarmos toda a nossa confiança em Deus e em nos calarmos, quer dizer, em repousarmos nos braços de sua misericórdia, sem confiar em nossos esforços e nos meios humanos. Nós precisamos de tudo que existe aqui nesse mundo? Sim, necessitamos, mas a nossa confiança maior precisa estar em Deus. É Ele o autor de toda a graça, não é, Padre? E é por isso que Santo Afonso, ele continua aprofundando esse pensamento, Caísa, quando ele no livro A Oração, ele joga para nós algo importantíssimo para a nossa reflexão, e essa reflexão que deve tornar-se uma convicção que deve iluminar a nossa vida. Quando ele então cita o profeta Isaías, diz, em outro lugar, o próprio Deus afirma, porquanto em mim esperou,
livrá-lo-ei e protegê-lo-ei, livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Veja bem, e aí Santo Afonso quer aprofundar. Note-se a palavra, porquanto em mim confiou, protegê-lo-ei, livrá-lo-ei dos inimigos e do perigo de cair, e finalmente lhe darei a glória eterna. Que reflexão bonita que Santo Afonso coloca aqui. É a proteção de Deus que vai acompanhar-nos a vida inteira, nos perigos, nas dificuldades. E não nos esqueçamos, queridos irmãos, que muitas vezes nós materializamos. Quando eu digo materializamos, pensamos que a presença de Deus é somente para coisas materiais. E esquecemos que a nossa realidade, ela não se restringe à realidade material. Nós nascemos, não foi para viver somente essa vida no tempo. Nós vivemos agora, preparando-nos para a eternidade. Por isso, Deus vai, finalmente, lhe darei a glória eterna. Ô Padre, então se as pessoas que estão agora rezando conosco olharem para a sua vida e perceber, mas me falta confiança, automaticamente eu rezo, parece que eu desconfio de tudo, parece que tudo que está à minha volta não condiz em confiança em Deus, parece que tudo vai dar errado. Qual o primeiro passo? É pedir para Deus que seja envolvido com essa misericórdia do Senhor? Com muita confiança, e Santo Afonso vai dizer, todas as coisas que pedirem ao Pai, creiam que vocês receberão. Aliás, Santo Afonso está citando o Evangelho de Marcos. Creiam que vocês receberão, e assim acontecerá. É essa confiança profunda do compromisso de Deus em atender a nossa oração que nos dá essa tranquilidade interior e nos acalma, nos tranquiliza nas tempestades espirituais pelas quais passamos. Mais uma vez, crescendo na fé, na esperança e sempre tendo auxílio de pessoas muito especiais que nos ajudam a meditar a palavra de Deus e nos falam de tantos assuntos importantes para que vivamos a nossa fé, confiando sempre na graça de Deus. E hoje quem vai nos ajudar vai ser o Padre Domingos Sávio, porta-voz do Santuário Nacional, missionário redentorista, e sempre vem com aquele assunto que nos ajuda a confiar mais e mais na graça de Deus. Deus se faz devedor de Maria, deve favores a Maria. Até parece atrevimento esta familiaridade confiante que Afonso vive com Jesus e com Maria. Em vista de sua encarnação, Jesus Deus se faz devedor de Maria, pois quis precisar dela, como que lhe pedindo favores. Com São Metódio, Afonso diz: aquele que enche o céu, a terra e é Senhor de tudo, quis precisar de vós, pois lhe destes essa veste de carne, que a princípio ele não possuía. Exultai, ó Mãe e Serva de Deus, alegrai-vos, alegrai-vos, tendes por devedor aquele que dá o ser a toda criatura. Todos nós somos devedores de Deus, mas Deus é vosso devedor. Por isso, mais que todos eles, os santos, tendes acesso junto de Deus, porque sois sua mãe. Por isso nos diz São Germano: em tudo o Senhor Jesus vos reconhece, ó Maria, por sua verdadeira mãe, e não pode deixar de atender a cada desejo vosso. Deus não pode deixar de ouvir as súplicas de Maria, porquanto precisa reconhecê-la sempre como sua verdadeira e imaculada mãe. Daí, Afonso quer plantar em nós esta confiança filial. Ó Maria, vossas súplicas não conhecem recusa de vosso Filho Jesus. São súplicas de mãe junto de um filho que tanto vos ama e se compraz em fazer quanto lhe pedis, para assim vos honrar mais e mostrar-vos ao mesmo tempo
o grande amor que tem por vós. O Filho Deus quer sua mãe sempre enaltecida. Depois de sua glória, Ele, Deus, nada deseja mais do que a vossa glória, ó Maria. Ele quer ver-vos honrada e amada em todos os corações. Diria assim Jesus a seu discípulo amado. E assim hoje diria a mim e a você. Tanto por mim serás amado, João, meu discípulo, quanto amares minha mãe. Ô Caísa, você reparou que a presença do Padre Domingos é algo de fundamental importância? Porque, Padre Domingos, a sua presença aqui, mais do que simplesmente uma presença que nos transmite ensinamentos, nos transmite vida, pela vida aprofundada que o Senhor teve com a presença de Nossa Senhora, com a presença de Jesus na sua vida. O Senhor transmite essa segurança, essa tranquilidade, essa confiança que devemos ter em Deus. Padre Domingos, muito obrigado pela sua presença. E agora é o momento em que nós vamos nos voltar para uma obra muito especial de Santo Afonso Maria de Ligório, que é o Glórias de Maria. E tem uma parte do Glórias de Maria onde Santo Afonso fala que a devoção de Maria é um penhor da bem-aventurança. E tem uma partezinha aqui que eu quero destacar e compartilhar com você que diz assim: Mãe, princípio, meio e fim de nossa felicidade. Princípio, porque Maria nos alcança o perdão dos pecados. Meio, porque nos obtém a perseverança. E fim, porque ela finalmente nos consegue o paraíso. É uma mãe que nós sempre destacamos aqui, a nossa mãe que intercede por nós e que nos ajuda, Padre Everson, a nos aproximar de Deus. E Santo Afonso, lendo, refletindo os ensinamentos de São Bernardo, ele cita um pensamento de São Bernardo dizendo: sempre seja, pois, louvada a infinita bondade de nosso Deus, que foi servido de constituir Maria, nossa advogada no céu, para que ela, como mãe do juiz e mãe da misericórdia, trate do grande problema da nossa salvação. É a mãe daquele que vai nos chamar: venham benditos para a alegria do céu que está preparada para vocês. Queridos irmãos e irmãs, acompanhando a vida de Santo Afonso, nós vimos que Santo Afonso, ele precisou parar as suas atividades lá em Nápoles, porque ele caiu numa situação de delicadeza na sua saúde. E ele vai lá para as montanhas de Amalfi, na Scala, e lá ele se recuperou. E depois volta para Nápoles para continuar o seu trabalho. Mas ele não voltou totalmente. O seu coração, o seu amor ficou lá em Scala, junto com aqueles pobres que ele descobriu. Lá, os cabreiros, aqueles que tomavam conta das ovelhas. Quando Santo Afonso precisou deixar Scala, uma parte de seu coração permaneceu neste lugar e levou consigo uma imensa vontade de ajudar aquelas pessoas e, assim, cumprir a vontade de Deus. Ele regressou para Nápoles e por 2 anos permaneceu em profunda reflexão. Entretanto, persistiu em seu peito a inquietude e o desejo de retornar, pois os pobres de Scala estavam completamente abandonados. No dia 2 de novembro de 1732, finalmente retornou para sua querida Scala.
No dia 9 de novembro de 1732, Santo Afonso Maria de Ligório fundou, em Scala, a Congregação do Santíssimo Redentor. Uma congregação que levava o amor de Deus aos mais necessitados por meio dos missionários redentoristas. Assim como São Francisco, Santo Afonso queria seguir os passos de Jesus Cristo, anunciando a boa nova aos humildes. Aos 36 anos, a sua vida se transformara numa missão de serviço aos mais pobres. E todo o nosso retiro espiritual é sempre conduzido, pelos pensamentos, pelas obras de Santo Afonso Maria de Ligório. E eu trago um pensamento hoje de tocar o nosso coração. Santo Afonso que diz: quem reza com confiança vacilante, não pense que alcançará alguma coisa. Não receberá nada, porquanto a sua dúvida entre confiança e desconfiança impedirá a misericórdia divina de ouvir as suas súplicas. O Senhor nos adverte que, se quisermos obter as graças que pedimos, devemos fazê-lo com fé. Qualquer que for a graça que pedirdes, estais certos que sereis atendidos. Lindo, não é, Padre? Como esse pensamento de Santo Afonso nos leva a olhar para a nossa vida e perceber: eu preciso crescer na confiança em Deus. E é interessante essa maneira de Santo Afonso olhar a realidade. Ele parte do negativo para chegar no positivo. Ele não fica no negativo dizendo que reza sem confiança, não. Mas ele faz um convite para termos a certeza. Por isso ele nos adverte que, se quisermos obter graças, e aí é o positivo, para recebermos tudo de que nós precisamos, é a nossa confiança no poder incondicional de amor que Deus tem por nós. Queridos irmãos, quando Santo Afonso então coloca qualquer graça que vocês pedirem, estejam certos de que serão atendidos. Por isso que nós nos colocamos em oração com Santo Afonso Maria de Ligório, pedindo que ele interceda por nós, para que sejamos homens e mulheres confiantes nesse amor, nessa misericórdia incondicional do nosso Deus. Vamos rezar, Padre Everson? Com Santo Afonso, rezemos, portanto. Jesus, não quero morrer sem vos ter amado, e amado muito. Sinto muito por vos ter dado tanto desgosto. Estou imensamente arrependido. Agora vos amo acima de tudo, mais do que a mim mesmo. Consagro a vós todos os meus afetos. Uma vez que me dais esse desejo, dai-me também a força de o realizar. Jesus, de vós não quero a não ser vós mesmo. Agora que me atraístes ao vosso amor, deixo tudo, renuncio a tudo e abraço-me a vós. Sois o bastante para mim, Mãe de Deus. Maria, pedi a Jesus para eu ser santa. Acrescentai um milagre a tantos outros que já fizestes, transformando pecadores em santos. Amém. Que o Senhor nos ajude, que pela intercessão de Maria, de Santo Afonso, cresçamos na nossa confiança em Deus. E é claro que eu fico feliz demais em falar desse tema, porque assim como na minha vida, eu sei que você também tem lutado para rezar e ter confiança no Senhor. Por isso, através da bênção que nós vamos receber das mãos do Padre Everson, bênção de Deus, que sejamos renovados nessa confiança e enviados para viver uma vida de muita confiança no amor incondicional de Deus. Olhando para Nossa Senhora, quando ela recebeu o anúncio de que ela seria a mãe do Redentor, ela se reconhece pequena para tão grande missão. Como acontecerá isso? Eu não sou digna, mas Nossa Senhora reza e acolhe a vontade de Deus. Por isso, como nós começamos o programa dizendo,
que hoje seria um programa muito importante para a nossa vida. Quero pedir a essa Mãe da Misericórdia que nos abençoe para termos a humildade e a confiança necessária para confiarmos sempre, sempre na bondade de Deus. Por isso, por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém. Que bom, hein, Padre? Poder compartilhar um assunto tão importante para todos que sempre acompanham o programa Redenção, que é uma honra, tanto para mim quanto para o Padre Everson, traçar esse caminho de busca pela santidade e na certeza de que nós, como o Padre disse todo o programa de hoje, nós não somos feitos para este mundo não, viu? O que Deus tem para nós é eterno. Então sigamos confiantes em nossa busca, em nossa luta e Deus com certeza vai nos concedendo a graça de cada dia. Deixo meu abraço carinhoso para todos, muita fé no coração e muita bênção para a família. Até o próximo encontro. E queridos irmãos e irmãs, quando eu digo alegria ao chegarmos ao final do programa, não porque está terminando esse programa, porque para mim, em primeiro lugar, esse programa foi importante, porque para poder realizar esse nosso encontro de meia hora, eu rezei, eu me coloquei diante da bondade de Deus e deixei que o Espírito Santo me iluminasse e me ajudasse. A mesma coisa acontece com a Caísa. Nós não chegamos aqui assim de mãos vazias, chegamos com a reflexão do amor de Deus. Então eu digo, é com muita alegria que terminamos o programa de hoje, mas semana que vem estaremos novamente unidos. Por isso aqui eu deixo a todos o meu abraço carinhoso. Fiquem com Deus, Deus nos abençoe, que Nossa Senhora nos proteja. O Espírito Santo está sobre mim, porque